Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje vamos falar de jornalismo, vamos falar de assessoria de imprensa. É que começou ontem, dia 1º de outubro, lá na Avenida Beira-Mar, no Hotel Seara Praia Hotel, um encontro nacional de jornalistas em assessoria de imprensa. É o 20º ENJAI, Encontro Nacional de Jornalistas de Assessoria de Imprensa, que é uma promoção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do estado do Ceará, o Sindijós, e a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ. O tema do evento é a credibilidade da informação jornalística na era da comunicação digital. Em síntese, é possível confiar na informação jornalística, em toda a informação jornalística, ou em parte dela na era digital, na era do WhatsApp, das redes sociais, ou tem muito factoide pousando de notícia? Esse é um dos temas que serão abordados no encontro e a gente vai tratar aqui no programa de hoje. Eu estou recebendo dois jornalistas, dois colegas meus e que também são professores, não é? São professores de escolas de comunicação. Recebo com prazer aqui o jornalista e professor Wilson da Costa Bueno, ele está aqui comigo, meu convidado do programa. Ele é jornalista, graduação em comunicação, evidentemente, na USP, e ele é professor do programa de pós-graduação em comunicação social da Universidade Metodista de São Paulo. Ele é editor de 8 sites temáticos em comunicação e jornalismo. Já orientou centenas de dissertações e teses em comunicação. É líder de um grupo de pesquisa Criticom Comunicação Empresarial do Brasil. Ele é especialista em comunicação empresarial. Inclusive, no Congresso ele vai participar do painel, aliás, ele já participou do painel que foi realizado hoje, a credibilidade da informação jornalística na era da comunicação digital. Aqui também no programa, a jornalista e professora do Labojó, da Unicamp, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade de Campinas, Unicamp, a jornalista Graça Caldas. Ela também é pós-doutora pelo Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociência da Unicamp. Ela é jornalista já de batente, trabalhou nas redações do JB, do Jornal do Brasil, da Folha, da TV Globo do Rio, e também trabalhou na área de assessoria de imprensa, inclusive da própria Unicamp. No Congresso, ela participou hoje do painel Ética e Direito à Informação nas Assessorias de Imprensa. Portanto, a jornalista Graça Caldas, o jornalista Wilson da Costa Bueno são os meus dois convidados de hoje do Questão de Ordem. Vamos falar de jornalismo, um tema atualíssimo. Nunca o jornalismo esteve tanto em voga nessa, não é? Nós estamos no meio de um país dividido politicamente, saímos de uma eleição e essa divisão continua frenética nos WhatsApps da vida, a crise alimentando isto e, portanto, este assunto está mais do que atual. E a partir de agora vamos tratar dele aqui no Questão de Ordem. Está no ar o programa, você pode interagir com a nossa produção, você pode usar as nossas redes sociais, aí eu falando de redes sociais, você pode usar as nossas redes sociais, nosso Facebook, você usa o nosso endereço eletrônico, você pode comentar a entrevista, depois você pode rever a entrevista, os debates que eu vou tentar fazer a partir de agora aqui com os meus dois convidados, que são especialistas no assunto. Está no ar o programa e você pode aproveitar também para sugerir temas para futuros programas, você já sabe, utilizando-se das nossas ferramentas aí de comunicação, que estão inclusive aí no seu vídeo. Wilson, muito boa noite. Graça, boa noite. Prazer em recebê-los. Tudo bem? Prazer é todo nosso. Foi muito bom tê-las aqui. Bom, eu vou colocar uma questão aqui, não é? É possível dar credibilidade, até que ponto a informação jornalística ela está com a sua credibilidade arranhada por conta dessa era digital? O que tem de factoide, eu trabalho em rádio, trabalho em TV, não trabalho mais em jornal. E em rádio, o rádio é muito imediato e você tem que ter muito cuidado, você está fazendo programa de rádio e de vez por outra, não é, surge e você precisa checar, não é, a informação sempre. Mas eu vou colocar essa questão, quero que vocês
falem. Como é que está a credibilidade da informação nessa era digital, Graça? Eu vou começar primeiro pelas damas que têm prevalência. Renato. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês na Assembleia e voltar a esse estado, né? Tão interessante, agora para litorânea. Sou baiana, né? Eu sou baiana, né? Fui criada no Rio e realmente o Nordeste para mim tem um carinho muito especial, principalmente que a praia tem água morna, né? Diferente de outros estados. Bom, Renato, o tema é da maior importância, né? Discutirmos aqui o papel da assessoria de imprensa e essa discussão eterna, se os jornalistas que trabalham em assessoria são jornalistas ou apenas aqueles que trabalham na mídia são ainda jornalistas, é uma discussão que precisamos rever, né? Agora, a questão da credibilidade que você está colocando, eu entendo que a era digital colocou, todas as pessoas podem hoje postar informações. O que isso significa? Significa que qualquer pessoa que vê um fato, vê uma situação, pode entrar na rede, né, nas mídias digitais e colocar uma informação. Mas essa informação ela foi checada? Em que medida essa informação passou por um crivo de um profissional de imprensa que afinal estudou para isso, que fez história da imprensa, que estudou ética, né, que é um dos temas importantes do nosso encontro, né? Então eu entendo que a credibilidade ela não fica arranhada pelas mídias digitais, mas eu acho que cabe ao leitor, o telespectador, o internauta, saber escolher adequadamente e qual a mídia que ela vai. Ele pode ler todas as mídias. Eu sempre fui pela pluralidade das mídias e pluralidade da informação. Agora, cabe ao leitor, consumidor da informação, saber comparar, checar e saber quem é o emissor da informação. Então, nesse sentido, eu acho que ainda o papel do jornalista, aquele que se formou, estudou, trabalhou, continuou trabalhando, ele é fundamental para formar adequadamente, criticamente a sociedade. O Wilson aí, então, eu acho que concorda ou discorda? Eu concordo e acho que é uma série de desafios com respeito a essa chamada era da comunicação digital. Primeiro é esse tempo acelerado, né? A necessidade de a gente colocar no ar imediatamente informações que necessariamente não tem tempo de serem checadas. O furo acabou com a era digital? Eu não sei se acabou, acho que não acabou não, e eu vou dizer por que não acabou. Acho que pelo menos no caso do jornalismo brasileiro, há pouca participação expressiva das redações nas pautas. Portanto, quase sempre estão reproduzindo coisas que estão presentes em todos os lugares. Há poucas informações que necessariamente resultam de um processo de investigação. Acho que as redações estão reféns de fontes externas, muitas vezes oficiais. Mas eu diria que essa aceleração do tempo, essa necessidade de disponibilizar a informação rapidamente, faz com que ela fique mais vulnerável à falta de confronto, de checagem, até a interesses espúrios de fontes que necessariamente fazem surgir informações para manipular a opinião pública, garantir privilégios, etc, etc. Então, acho que essa aceleração do tempo, típica da era de comunicação digital, ela, de alguma forma, afronta a credibilidade, é um risco à credibilidade. Além disso, reconhecimento da importância da circulação de informações, da influência junto à opinião pública, faz com que surjam interesses outros que estão, no tempo todo, entrando no circuito da informação para, vamos chamar, vazar informações que na verdade, servem a interesses particulares. Eu acho que, além disso, a própria credibilidade é alguma coisa que depende de uma série de outros atributos. A qualidade do relacionamento dos jornalistas, assessores, veículos, a própria credibilidade dos veículos e canais. Eu acho que não há um momento no país em que os canais, os monopólios de televisão estão tão sob suspeita como agora, seja a Globo, seja a revistas Abril, como a Veja. Portanto, há um problema de credibilidade que não é só da informação, é dos veículos de informação. Eles estão necessariamente sob suspeita de preservar determinados interesses, defender interesses privados, etc, etc. Então, o problema da credibilidade é muito mais complexo, não é um problema só de competência técnica, é um problema da falta de ética, da falta de compromisso público de boa parte dos canais e veículos de comunicação no país. Ô Wilson, a Graça tocou aqui no ponto dizendo o seguinte, que as informações são postadas, né, com muita rapidez, como você atestou aí, e muitas vezes os próprios veículos, os próprios sites jornalísticos, onde, em tese, não é, quer dizer, referenciam as informações, quando eu falo os grandes portais de notícias, aí você cita o portal do Estadão, que é um veículo de comunicação centenário,
Não vou entrar aqui no mérito do conteúdo do Estadão, nem da posição ideológica do jornal. Estou falando que é um site jornalístico, o site da Globo, o site da Folha, o site da Veja, da Isto É, etc, etc. Mas até os sites jornalistas abrem espaço, ele tem aquela história assim, seja o repórter cidadão. Aí o indivíduo se arvora, é legal isso, ele posta, etc. Até que ponto isso também é bom, hein, Wilson? Quer dizer, jogar... Do ponto de vista de participação de incentivo, é bom. O problema é abrir o espaço para que o cidadão participe da pauta, expresse, traga informações. Desse ponto de vista, do ânimo é bom. Do ponto de vista de como isso é apropriado, de como isso é trabalhado, de como isso é manipulado, porque a gente imagina que é um filtro na seleção dessas informações, é que fica necessariamente uma suspeita. Isso tem a ver exatamente com a credibilidade. Não são quaisquer cidadãos e quaisquer opiniões que possam passar por esses portais, porque afinal de contas eles têm também um filtro, eles têm compromissos empresariais, políticos, ideológicos, etc. Então a suspeita é, se isso fosse realmente aberto, isso incluísse a própria autocrítica dos veículos de comunicação, perfeito, democraticamente estava correto. Mas não chega tanto, né? Não chega tanto. Acho que o ideal seria ter a participação do cidadão, mas essa participação fosse democrática, a ponto de questionar os próprios interesses e compromissos dos próprios veículos e monopólios de comunicação. Isso não está dado. Essa ideia do repórter cidadão, que na verdade também durante um período a TV Cultura criou o Video Repórter, né, e que se tentou substituir o cinegrafista, né, que o repórter faria tudo, na verdade é um modelo, uma tentativa da ideia do repórter cidadão, que é interessante, mas ainda é minoria. Isso é a ideia que as emissoras de rádio e televisão e as revistas têm da interação. É uma interação que é forjada, porque o repórter cidadão, na verdade, ele ainda hoje, embora seja algo bastante defendido publicamente, ele ocupa um espaço minoritário na produção da informação. Né? Então, a produção da informação, do meu ponto de vista, você perguntou para o Wilson sobre o furo, eu acho que o furo ainda existe, mas ele é muito pequeno, né? Mas o fundamental não é o furo, porque quando nós estamos com a pluriplataforma, multiplataforma e convergência da mídia, que tudo vai para o celular, então, na verdade, o mais importante não é a informação. O mais importante é a análise da informação, a interpretação da informação, o conteúdo que está por trás. Então, nesse sentido, quando nós temos, por exemplo, a revista Veja, que peitou o Romário, e o Romário peitou a revista, desculpe a expressão, e a revista disse que ele tinha conta no exterior e ele provou que não tinha, então que jornalismo é esse? Então nós temos que questionar esse tipo de jornalismo que na minha época chamava jornalismo marrom. Então nós temos que defender um jornalismo que vai discutir a credibilidade do veículo, a credibilidade que do meu ponto de vista é muito além do veículo, é mais do repórter, é mais do jornalista, porque o jornalista ele tem, vemos agora o que aconteceu com a Volkswagen, né? Nós temos uma empresa automobilística que tinha uma credibilidade internacional e foi colocada abaixo, a imagem completamente destruída, e vai pagar caro por isso. Vai pagar caro por isso, nos Estados Unidos, inclusive, então, bilhões de dólares. O mais importante, nós sempre conversamos sobre isso, né? O mais importante é a coerência profissional, é a ética individual. Se você, Renato, se eu, Graça, se o Wilson Bueno, se nós somos éticos, nós seremos éticos em qualquer plataforma. Então eu acho que o fundamental é a ética individual e a ética cidadã. As escolas estão preparando o profissional de imprensa hoje para essa realidade? Se eu disser escolas de comunicação, eu posso estar generalizando, mas há escolas em que há essa preocupação, há foco, porque há professores comprometidos com isso. Então eu acho que a Graça, assim como eu, nós somos de escola, somos formados em escola de jornalismo. Eu também. E certamente acho que elas cumprem o papel e têm cumprido um papel importante. No meu caso específico, diferentemente de outros colegas da época, a escola me influenciou bastante. Eu aprendi muito na escola, na convivência, na relação com os professores, etc. Mas certamente há outras escolas, são dezenas de escolas que possam, centenas de escolas, que possam estar cumprindo esse papel. Mas elas são importantes e cada vez mais o diferencial da informação, dos canais, dos veículos, etc., é exatamente esse compromisso ético, essa competência técnica, esse questionamento, esse compromisso com a causa pública. Eu diria que as escolas têm um papel importante a cumprir e algumas delas têm cumprido. A gente tem percebido nas gerações jovens gente boa, gente comprometida, gente
disposta a levantar as mazelas institucionais, seja de governo, seja de empresas. Eu acho que há essa abertura. Evidentemente, há muito a se avançar ainda, porque temos que capacitar mais o nosso corpo docente, nós temos que abrir esse debate, nós temos que discutir conselhos, temos que discutir regulamentações, etc. A lei eletrônica de comunicação de massa, né? O que a sociedade brasileira ainda, e sobretudo os monopólios, não tem permitido. Agora, a questão da formação, desculpe, Renato, eu acho que é importante essa questão que o Wilson está colocando, porque eu entendo que nossos colegas, professores de jornalismo de graduação, e eu já dei muitas aulas na graduação, o Wilson também, se esquecem que fazer jornalismo não é apenas técnica. Técnica você aprende. Fazer jornalismo é você conhecer história, conhecer política, você politizar os alunos, não no sentido partidário, de mostrar que a política é importante. Eu particularmente questiono os jornalões que abominam, por exemplo, o Congresso Nacional. Então, vocês podem criticar o deputado, pode criticar o senador, mas não pode criticar a instituição. Então, nós temos que rever um pouco essa visão política. A cidadania é você ser político, na verdade. Então, eu acho que o jornalista hoje, ele está mal preparado nesse sentido. Ele precisa ter uma visão mais social e ele lê pouco. Muito pouco. Lê pouco. Esse é o problema. Essa colocação da Graça é importante. Essa era digital está ficando mais agravado isso. Sim, com certeza. Amplia essa lacuna. O que a Graça está chamando a atenção é que o jornalismo não deve se resumir a um mero treinamento, um adestramento, mas tem que ser essa formação no sentido mais amplo. Essa contextualização, entender as coisas e não necessariamente reproduzi-las sem esse questionamento. Está faltando muito essa investigação, essa convite para o debate, para o questionamento. Acho que sem esse tipo de formação, a gente os jovens tenderão a aceitar as coisas muito tranquilamente, ficam refém das fontes. Aliás, o Wilson Graça, saiu uma pesquisa recentemente que mostra que a juventude, e eu tenho uma prova disso em casa, porque eu tenho uma filha na faixa dos 20 anos e acompanho, não é mais a miúde desde os 15, 16, e tem uma pesquisa que mostra que os jovens não leem sites jornalísticos. E é verdade. A minha filha de um jornalista, e às vezes eu digo para ela, minha filha, você não entra nenhuma vez num site para ver o que está acontecendo no mundo, o site de notícia, ela disse, tá tudo mentira. Quer dizer, eu tomei um susto. Pior que nem sempre, nem os jornalistas leem o próprio jornal onde trabalham. Aí eu digo, vem cá, como é que você se informa do mundo? Aí ele diz, rapaz, é no WhatsApp, não sei isso? Isso é isso é grave, né? Isso é uma adesão a uma informação que já está comprometida pela fala de cada um de nós. Quando algum colega passa lá rapidamente por um post meu no Facebook e curte e aceita aquilo, começa a compartilhar sem, na verdade, checar a velocidade daquilo, isso nos incomoda muito. Como nós somos cada vez mais dependentes das fontes, porque antigamente eu sou de uma época que o jornalismo ia ao local, fazia a cobertura do acontecimento. Hoje você telefona, é uma fonte, uma segunda fonte, uma terceira fonte. Então, na verdade, nós estamos realmente muito dependentes da fonte. Então, isso é ruim. Então, se você não tiver uma boa formação cultural, você não pode questionar a fonte. Então, você fica refém da fonte. Isso remete ao problema das assessorias. Em que medida as assessorias estão cumprindo esse papel de um trabalho democrático? Assessoria para o nosso segundo tempo. Desse trabalho democrático. E essa parceria tem que ser feita em função da qualidade da informação jornalística. Aí você vai ter que discutir, na verdade, como tem sido a atuação de determinadas assessorias a serviço de alguma coisa que ajuda a comprometer um jornalismo cada vez mais dependente das fontes a qualidade da informação. Agora, Wilson e Graça, eu fui aluno de um curso de comunicação, sou formado pela Universidade Federal e na minha época, não sei hoje, mas na minha época eu acredito que sim, porque os professores são quase os mesmos, eu me lembro nas minhas aulas que se dizia muito bem, não existe a isenção jornalística 100%, aí o procede, que acha claro que não existe. Sim. E o jornalista tem que ter muito cuidado, porque ele faz a mediação do fato para o leitor, e nessa mediação ele interfere, ele precisa ser o mais fidedigno possível ao fato coletado, etc. Mas há a interferência. Eu quis colocar isto porque quando vocês colocam aí, que hoje isso é muito positivo, as pessoas estão questionando mais a credibilidade, inclusive, dos jornalões, das revistas, da Veja, etc, etc. Isso é muito importante. No entanto, e aí a questão que eu queria colocar, nós estamos numa sociedade, principalmente depois desta eleição, essa eleição em particular,
que não sei se terminou, e pelo fato de a presidente estar fragilizada, essa coisa está um acirramento, e isso está nas redes sociais desde a campanha e não saiu. Sim. Nós perdemos amigos, né? Pois é, exato. A gente deixa de falar alguns assuntos, vamos mais falar sobre isso. Mas eu queria saber o seguinte, até que ponto também os blogs tão partidários, tão defensores de determinadas posições, às vezes até jornalísticos, sim, também merecem credibilidade também. Só pelo fato de questionar os sites oficiais da notícia, eu queria ouvir sobre isso. Porque de repente nós estamos saindo de uma armadilha e estamos caindo em outra, ou não? É possível que caia, mas eu acho que essa pluralidade é importante. À medida que você não só, além dos veículos, você tem os jornalistas em particular, sentindo, quando se sentem independentes, para expressar a sua opinião, sua posição, até poderem ter opinião. Você tem que filtrar, né? Independente dos veículos, independente dos veículos, é muito importante. Mas os próprios veículos, os próprios monopólios têm hoje criado códigos para poder restringir, inclusive, a participação do jornalista nos blogs, porque ele não possa ferir, enquanto referência de um jornal ou de uma TV, ferir os interesses empresariais dos proprietários, né? Uma forma é pegar o blog e jogar dentro do coisa, que é uma forma de enquadrá-lo. Enquadrá-lo. Permitir que ele não tenha uma posição independente do veículo. Isso pode ser um retrocesso. Mas acho que o pluralismo de vozes é importante. Os portais, os sites, os blogs, as fanpages, esse pluralismo é importante. O problema todo é em que medida a gente pode acreditar que a credibilidade está sendo trabalhado ou não. Eu tenho uma posição muito particular, não me importa muito se um colega tem uma opinião absolutamente particular. O importante é que essa opinião particular dele, os seus vínculos, sejam claramente esclarecidos. Pronto. Porque aí você teria o pluralismo. Eu sou um colega que tem uma posição... como o jornal Estado de São Paulo, por exemplo, quando publicou o seu editorial dizendo que apoiava o Serra e assumiu uma posição... Eu acho que essa transparência é fundamental. Porque a democracia se forma a partir dessa pluralidade. Agora, alguém que se diz democrático, alguém com a Volkswagen que se diz sustentável e é uma fraudadora ambiental, eu acho que esse é o problema mais sério que nós temos. Graças a Deus. Eu trabalho com linguagem. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas eu volto com você. Tá bom. Não se preocupe. Eu estou aqui com a Graça, com o Wilson da Costa, a Graça Caldas, são jornalistas, são professores de cursos de comunicação e eles estão aqui em Fortaleza porque eles estão participando do Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa. Começou ontem, dia 1º, vai até o dia 3, vai até amanhã, não é? Lá no Ceará Praia Hotel, na Avenida Beira Mar. Eu vou fazer um intervalo rápido, o Questão de Ordem volta já. Continua amamentando após voltar ao trabalho, merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Venha participar da tradicional Marcha pela Vida contra o Aborto. Sábado, dia 3 de outubro, às 16 horas, no aterro da Praia de Iracema. Vamos reivindicar a aprovação do Estatuto do Nascituro. Junte-se a nós, Marcha pela Vida, dia 3 de outubro, às 16 horas, no aterro da Praia de Iracema. Realização Movida. Legislativo em Dia é o programa semanal da TV Assembleia que resume as principais discussões das comissões técnicas, os debates que destacam o trabalho dos deputados, as audiências públicas que discutem os assuntos mais importantes para a sociedade. Parlamentares opinam sobre as matérias que dão um panorama sobre o papel da Assembleia na intermediação dos temas. Legislativo em Dia, toda sexta-feira, às 8h30 da noite. É na TV Assembleia, canal 30, a TV do nosso povo. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estamos falando de jornalismo, assessoria de imprensa, porque começou ontem o Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria de Imprensa. É uma promoção do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará, aqui do nosso SINJORJ, da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. E deixa eu citar aqui, tem o apoio do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, tem o apoio do Banco do Nordeste, tem o apoio do Governo do Estado do Ceará e tem apoio da Assembleia Legislativa
do estado do Ceará, o presidente Zezinho Albuquerque dando todo o apoio a este encontro dos jornalistas através da assessoria de imprensa aqui da Assembleia, o jornalista Adriano Muniz. Bom, o Wilson deu a opinião dele, agora Graça, a mesma questão. Eu estava colocando que eu trabalho com linguagem, com discurso, e eu particularmente não acredito na objetividade da informação. Sim, você não acredita? Eu acho que a informação ela é reportada por um indivíduo, por um repórter. Esse repórter tem uma história de vida, tem uma visão de mundo. Agora, o que ele não pode é não ser fiel à objetividade possível. Do fato. Do fato. Mas a partir da objetividade possível do fato, ele vai colorir ou não, ressaltar ou não, eliminar ou não termos que não lhe interessam, importando sobre o. Então, nesse sentido, eu acho que a opinião é fundamental, mas eu não abro mão dos jornalões. Eu acho que mesmo a Folha de São Paulo, que se diz de rabo preso com o leitor, e sabemos que uma série de pesquisas mostram que mesmo em período eleitoral, que os jornais tentam colocar os espaços iguais, na prática o espaço físico não é significativo. O que importa é o conteúdo, o que importa é a maneira como o texto é colocado. Então, mais uma vez, eu não entendo que o jornalista, ele é um mediador do fato, ele é muito mais um intérprete do fato. Cabe a ele, se ele tiver visão histórica, trabalhar com a informação a partir das causas, a realidade e as consequências, porque só assim ele poderá trabalhar com as controvérsias e deixar o leitor, estabelecendo várias informações, deixar o leitor tirar sua opinião. E essa história dos blogs hoje, que assumem posições claramente, como é que você vê isso? Eu acho natural que os blogs assumam posição, né? É mais, como disse o professor Wilson, né? É mais um elemento, é mais o repórter cidadão, mais as redes sociais, mais uma plataforma. Nós trabalhamos num momento de multiplataformas, né? Agora, quando você trabalha com o Estadão, quando você trabalha com a Folha, quando você trabalha com o jornal aqui da região, você sabe, o importante é saber quem é o proprietário do jornal. Qual é a linha política que ele tem? Então, a partir daí, você leitor, você telespectador, você vai filtrar o som. Você vai trabalhar a informação tirando os detalhes que, na verdade, passam às vezes despercebidos pelo leitor rápido. Né? Então, eu como jornalista, eu uso, pelo menos das revistas semanais, uma coisa óbvia. Eu leio todas. Lógico. Eu leio todas. Da Capital à Veja, eu leio todas. Com certeza. E aí você faz a sua opinião. Essa é a ideia, né? E você tem outras fontes, né? Quando você falou do blog, eu só queria fazer uma menção específica ao blog. O blog do jornalista ou do cidadão que expressa a sua opinião, que tem seus ídolos, eu acho perfeito. O que me incomoda, e o que eu acho que é nocivo à cidadania, é blogs que são bocas alugadas. Aqui, como você tem partidos que são siglas alugadas, você tem blogs que são bocas alugadas. Isso é absolutamente condenável, em outros países isso é objeto de ações de justiça, isso deveria acontecer por aqui também. Empresas, governos, pessoas que compram esses espaços de pessoas que certamente têm alguma influência, mas que necessariamente são vamos usar um termo que é comum na área, picaretas. Né? Eu acho que esses blogs têm que ser separados daquele do jornalista que tem a sua opinião, ou do cidadão que tem a sua opinião, e faz isso de maneira... respeita, inclusive, no próprio blog contraditório, né? Como o leitor dele. Né? Isso é que é importante. Quem vende acaba vendendo para todo mundo. Né? Claro, lógico. E tem que não existe almoço grátis. Desde para quem paga mais. Né? Não existe almoço grátis. Então, o que a Graça colocou do questão do objetividade. Essa é a lógica da picaretagem. O que a Graça colocou da objetividade, etc., evidentemente, há uma objetividade possível, mas a gente sabe necessariamente que cada um de nós, eu que estou debatendo aqui, me considero absolutamente parcial, mas deixo isso claro, acho que essa é a questão da honestidade com o internauta, o telespectador, etc. Olha, eu tenho esse vínculo, eu tenho um viés ambientalista, eu gosto disso, eu não aceito isso, e evidentemente isso vai estar presente na minha interpretação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Wilson e Graça, pela experiência de vocês, não é? E pela vivência já como profissionais, né? E a Graça, por exemplo, passou importantes redações. Essa polarização política brasileira do PT com o PSDB, ela não ajudou muito nisso, não? Se o Brasil quebrasse essa polarização, não seria bem melhor, não, hein, Graça? Porque nós estamos já... Quantas eleições que é a mesma coisa, né? O PT e o PSDB, o PT e o PSDB, o PT e o PSDB, o PT... Isso não contaminou também, não, Graça? Se tivesse uma terceira via ou uma quarta via, seria melhor ou não, Graça? Com certeza. Não podemos também repetir os Estados Unidos, você tem 2 partidos importantes.
Não podemos também ter 30 e tantos partidos, como temos no Brasil. Já, é complicado. Então, na verdade, nós temos que ter, eu acredito que o ideal seria que temos 5 partidos no máximo, né? Eu não sou cientista política, mas eu gosto muito de política. Eu acho que temos que ter alternativas, né? Porque você não sabe mais quem é direita, quem é centro, quem é centro-esquerda, né? Quem é esquerda? Na verdade, está um rolo só, né? Então, eu acho que isso dificulta. Nós temos que ajudar, cabe à mídia, né? Eu acho, ajudar a formar a opinião pública para que ele aprenda a votar, não tem jeito. E essa diversidade brasileira não se resume a duas, né? O Pelé disse há séculos atrás, o brasileiro não sabe votar. Eu acho que não sabe votar, porque existe um livro, né, do Nunes Leal Filho, Nunes Leal Filho, que foi Voto de Cabresto, né, que isso ainda está nos anos 40, isso ainda acontece. Então, nós temos que realmente, as pessoas têm que saber que o representante na Assembleia, na Câmara, no Executivo, são pessoas que têm que realmente representar o cidadão. E ele só vai aprender a votar quando ele tiver consciência política e consciência histórica. Sem dúvida. A polarização, com certeza, é nociva, porque ela faz, talvez, a sociedade perceber que só existem duas posições. E, na verdade, o espaço é muito mais diverso. O número de possibilidades é muito maior do que duas. E certamente porque outros, vamos imaginar que a gente possa até resgatar mais partidos no Brasil, mas certamente não 30. Muitos deles necessariamente são balcões, né? Balcões, são oportunidade de negociar esse espaço que se conquista na televisão, etc., etc., sobretudo em momentos de tensão eleitoral. Bom, assim como a mídia, né? Porque 1/3 das emissoras de rádio e televisão pertencem a políticos. Que estão no Congresso ou em Assembleia. A questão mais exemplar disto foi os 5 anos do Sarney, né? Que foi a distribuição e concessão de rádio. Esse é o meu tema de doutorado. Foi o meu tema de doutorado. Porque aquilo foi emblemático. Política de concessão. Aquilo foi emblemático na época do Sarney, né? Foi com muito certeza. Esse é um problema sério no país. E isso é por aí, então, a regulação da mídia? O que vocês pensam sobre isso, a regulação da imprensa? Porque tem gente que acha que por trás da regulação pode haver um controle. Como é que é isso? Como é que vocês Acho que o controle do Estado não deve ter, mas o controle da sociedade, a sociedade está, de alguma forma, preocupada com as alternativas de expressão, eu acho que é fundamental. Acho que cada um de nós gostaria de sair dessa armadilha de ter alguns poucos monopólios de comunicação, tentando influenciar os próximos presidentes da República, as políticas públicas, etc. Eu acho que a gente precisa sair desse cerco. E isso exige um debate mais amplo para que a própria sociedade, os grupos organizados da sociedade participem disso. Não é um problema de entregar o Estado, como geralmente se usa, né? Vai entregar o Estado, mas a sociedade tem a ver com isso, ela tem que discutir isso. Graças. Na verdade, eu entendo que não podemos ter as chamadas operações casadas, as chamadas verticalização da mídia. Não podemos ter um proprietário de rádio, televisão e de jornal. Né? Isso é que se questiona. Mas o debate que está sendo colocado no momento é muito mais do que isso. O debate que está sendo colocado é se nós podemos controlar ou não a informação. Isso é um falso debate. O que está sendo proposto é a regulação econômica. Porque o que se discute, o que o governo está propondo, e não é de agora, né, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né, o que propõe é que você tenha a possibilidade de distribuir melhor a publicidade governamental para que você fortaleça não apenas os grandes jornais, os grandes jornais locais, mas possibilite jornais de bairro, você possibilita a pluralidade. E só que grandes, a Associação Nacional de Jornais, né, a ABERT, etc. e tal, as associações grandes empresas, da área dos proprietários de mídia, na verdade, eles falseiam o debate, né? Porque ninguém é a favor da censura. Eu acho que ninguém quer o jornalista que quer censura, pelo amor de Deus. Então, e cria um círculo vicioso que se instalou no país. Na verdade, quem tem muita audiência acha que, por isso tem uma competência técnica, deve merecer a maior parte da publicidade oficial. E aí fica um círculo vicioso. Quem tem mais, porque, na verdade, cria certos laços de relação com o poder, acaba se dizendo legítimo para receber o maior verba oficial. Tem que haver uma distribuição maior. Tem que democratizar, inclusive, a verba oficial, que, na verdade, os governos são os maiores anunciantes do país. Esse é um problema, né, que parece que o Lula melhorou uma coisinha, mas também não avançou, como poderia. Porque você tem que votar, né? E se você tem 1/3 dos deputados do Congresso Nacional e dos senadores que deveriam votar, essa questão eles não votam, porque não é interesse próprio, né?
Agora... O lobby é poderoso. Então, o lobby dos grandes então nós estamos correndo, é igual o cachorro que está rodando atrás do rabo, né? Quer dizer, não sai disso. Né? Com certeza. Eu acredito que, por exemplo, a Rede Globo de televisão, né? Não se trata de discutir, inclusive tem programa na Rede Globo que eu gosto muito, não se trata de discutir o Jornal Nacional. Sim, tem bons Eu acho ótimo que nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, onde eu morei um ano, você não tem uma audiência como tinha o Jornal Nacional, 80%, você hoje não tem disso? mais também, né? Hoje em dia 20 e poucos, 30 e poucos, ainda bem. Significa o quê? Que o Jornal da Bandeirantes, o Jornal da Cultura, todas as emissoras, e os programas das assembleias também, nos jornais das assembleias, então você fatiou, então você tem uma pluralidade maior. Isso é interessante, né, para o cidadão. Né? Mas isso era garantido por uma sustentação econômica que fortalecia poucos e deixava os outros à mídia. Só que a tecnologia ajudou, né? A tecnologia foi a favor da democratização, digamos. A tecnologia com o espectro aumenta. E a ferramenta digital, né, que você tem hoje nos seus smartphones, isso quer dizer, o controle remoto começou isso, não é? Quer dizer, antes você tinha que se levantar da poltrona para mudar o canal. Hoje... Você vê o Ibope, por exemplo, o Ibope, por exemplo, que está, na verdade, agora está mudando, né? Está ampliando, justamente porque está entrando outro sistema de domínio né, da informação. Todo monopólio então, todo monopólio a medição do Ibope estava sendo questionada. Exatamente, há muito tempo. Há muito tempo. Né? A gente não sabe avaliar em que medida essas relações eram espúrias, né? As audiências eram reais. Exatamente. Dizer, ninguém sabe. Você lembra daquele de fazer assim, não concordo com nada do que dizes, mas defenderia até a morte o seu direito. Então eu acho que nós temos que dialogar, o debate é fundamental. Desde que seja um debate civilizado. E as assessorias? E as assessorias de imprensa? Vamos lá, Wilson. Senão a gente depois não fala. Não, as assessorias de imprensa. A Graça vai falar de ética e direito à informação nas assessorias de imprensa, Graça. Como é que é isso aí? Olha, existem alguns colegas, né, inclusive o Eugênio Butti, que eu respeito, né, que trabalhou na Radiobras, etc. e tal, que ele tem escrito muitos textos, mas não apenas ele e outros colegas, dizendo que como nos Estados Unidos, quando você trabalha em assessoria, você deveria entregar sua carteirinha de jornalista, porque você passa a CRP. Isso. Mas no Brasil essa é outra realidade. No Brasil nós temos 60%, né, estávamos conversando sobre isso, né, 60% no mercado de São Paulo é de assessoria de imprensa. E no Brasil, segundo a última pesquisa apresentada, é 40%. Então é um mercado importante. A questão não é assessoria de imprensa. Eu já escrevi um artigo onde eu disse, nós somos todos jornalistas. Eu acho que o importante é a ética, né? O importante é se você, até que ponto você vai defender um cliente, uma empresa. Por exemplo, não sei se você viu que no Estadão saiu a imagem do anjo da Volkswagen, né? Os engenheiros como anjos, né? Ou seja, e aí logo na sequência, né? Nós estávamos conversando sobre isso, aí mostraram que na verdade toda aquela imagem construída e a reputação elaborada, ela foi por água abaixo. Então, o assessor de imprensa, ele não pode sonegar a informação. Muito tempo, desde a Ródia, né? A política de portas abertas é fundamental. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem as mídias sociais hoje a favor do cidadão, e você tem um funcionário insatisfeito, por mais que você minta, a informação vai circular. Essa é uma característica da comunicação digital. Essa sociedade conectada não permite que essas mentiras e essas hipocrisias durem por muito tempo. A hipocrisia da Volkswagen durou algum tempo, mas evidentemente o impacto na reputação e no bolso certamente serão enormes. Então acho que apostar na possibilidade de ludibriar a opinião por tempo todo é cada vez uma aposta errada, equivocada. E os coleguinhas que trabalham na mídia, eu já trabalhei dos dois lados do balcão, como se diz, né? Muitas vezes eles são irresponsáveis quando eles criticam as assessorias de imprensa, porque muitas vezes eles vão às assessorias muito mal preparados, e se não fossem os assessores para fornecer informações e pautas, eles não publicariam nos jornais. Então eu acho que precisa acabar essa briga eterna entre jornalistas de mídia e jornalistas de assessoria e reconhecer que é um trabalho em parceria. Parceria, né? É um trabalho essencialmente em parceria. Isso, boa assessoria é fundamental. Eu vou dizer uma coisa aqui, sem demérito para os colegas jornais, hoje é raríssimo, quando você vai para um evento, às vezes oficial, a primeira coisa que muitos olham, ei, cadê o release? Que é isso? Você nos preparou para o evento? Quando não publicam na íntegra o release que a gente fez, mudam a linhazinha. Não é? Eu já presenciei casos em que eu passei algumas informações para o jornalista e o sujeito me disse, você está ajudando um, não está ajudando. Na verdade, como se eu estivesse produzindo um texto para ele. O assessor de imprensa vai produzir o release, ou pauta, mas cabe ao jornalista ir atrás de outras informações. Claro. Não é? Claro, então, inclusive, até porque aquilo é mais uma sugestão, aquilo ali é mais dar o foco, dá o mote. Na verdade, o jornalista é que constrói a notícia.
O jornalista que reproduz release não merece esse tipo de denominação. Né? Agora, retomando a questão da ética, eu entendo que não importa onde você trabalhe, como eu disse no bloco anterior, se você for um cidadão ético, você será um jornalista ético, trabalhando na mídia, trabalhando em assessoria. Você vai até um certo ponto. A partir dali, o seu princípio, não é verdade? Então, você tem que ter lealdade ao seu patrão, óbvio. Quando você achar que não dá mais, você pede demissão. Né? Nós temos então, a possibilidade... tenta negociar com ele os espaços, a mesma forma como a gente discutia internamente nas redações, brigava por uma matéria. Quantas vezes? Eu tive a vontade de brigar. Peraí, vai cortar essa matéria. Não, mas aí é o fundamental da matéria. Mas você brigava. Não brigava. E conseguia. E conseguia. Convencia o coordenador, o chefe de reportagem, o editor, quem fosse. Né? Eu acho que esse preconceito contra as assessorias é algo absolutamente descabido. Porque seria a mesma coisa que a gente tem um preconceito contra todo jornalista, contra a categoria especificamente. Acho que é preciso separar o joio do trigo. Há bons jornalistas, há bons assessores, há maus jornalistas e maus assessores. Bons jornalistas e bons assessores é que fazem a credibilidade da informação e a qualidade da informação jornalística. Quando uma das pontas está em falta de sintonia, evidentemente a qualidade da informação fica comprometida. Wilson, você ganhou um prêmio Livre de Comunicação Empresarial 2014, foi, Wilson? Foi do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. Você trabalha especificamente hoje dedicado à comunicação empresarial? Então, eu tenho duas vertentes, mas uma vertente importante é ligada à comunicação empresarial corporativa. Há muito tempo, tenho uma empresa há mais de 30 anos e tenho escrito, tenho pesquisado bastante nessa área. O livro talvez tenha sido uma generosidade dos colegas, né, lá do Rio Grande do Sul. Com certeza. Reconhecimento do trabalho. Tem muita coisa boa na área. Tem muita coisa boa na área. Né? E eu queria agradecer o Wilson e a Graça. Deixa eu só registrar aqui, no sábado, amanhã, portanto, o encontro dos jornalistas da assessoria de imprensa amanhã vai ter o painel 3, o cenário da assessoria de imprensa na América Latina, sábado agora, amanhã. Esse é o primeiro painel, que é o painel 3. O painel 4, a precarização das relações de trabalho e os direitos dos jornalistas nas assessorias de imprensa. Vai ser mediado pela Valdice Gomes, que é da FENAGE e ex-presidente do Sindicato de Jornalistas de Alagoas. O primeiro painel que eu falei vai ser mediado pela Valci Zucoloto, que é secretária da FENAGE, diretora do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina. E aí tem a plenária final, no final da tarde, depois a eleição da cidade que vai ser sede do 21º encontro e a leitura da Carta de Fortaleza. Bom, Wilson, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Muito prazer. Graça, valeu. Muitíssimo obrigado. Eu fiquei muito feliz em tê-los hoje aqui no programa. Lembrando que a comunicação pública está entrando na ordem do dia. Tem uma petição circulando, mostrando que a comunicação pública deve ser inserida no currículo do jornalismo, porque cada vez mais o governo, instituições públicas em geral, seja de ciência e tecnologia ou política, etc. e tal, está realmente reconhecendo o papel, a importância da lei de informação, né? É fundamental para que a gente possa informar a população daquilo que nós produzimos e nós fazemos. Graças ao imposto com o imposto do Wilson. Eu acho que o sucesso da TV Assembleia e esse programa tem um sucesso relativo e tem uma ótima repercussão, é uma prova de que as pessoas querem debater as questões. Sim, as pessoas não querem a interdição do debate, muito pelo contrário. As pessoas querem debate, a sociedade precisa ouvir mais, discutir. E esse programa, graças a Deus, eu acho que ele cumpre esse papel. Fiquei muito feliz porque a gente... É uma comunicação pública, não é? É uma comunicação pública. É um serviço à cidade. Todo mundo dizia, a TV pública isso não emplaca. Está emplacando. Fortalecer é vital para a cidadania. Verdade. Obrigado, Wilson. Obrigado, Graça. Muito bom tê-los hoje aqui no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Bom final de semana. Para ficar de bem com a vida, é preciso voltar no tempo. Won't go to Harlem in ermine and pearl. Won't dish the dirt with the rest of the girls.
That's why the lady is a tramp. She likes the free. Não vá sozinho nesta viagem. Is upside down. Trade them for a package of sunshine. Seja um dos amigos de Sinatra. In the heart of me. Todos os sábados, das 18 às 19h30, com reprise às quintas, 11 da noite. What has he got, if not himself?